não vai reparar tudo porque as consequências são imensas, né? E tem a questão também das penas, que são as consequências do pecado mesmo, né? Que eu gosto muito de usar um exemplo de uma criança que quebra o vidro, a vidraça da igreja, por exemplo. Aí o padre, a família da criança chegou, olha, peço perdão porque ele quebrou, ele estava brincando. Não tem problema, mas a vidraça continua quebrada. A consequência do pecado, vamos dizer que seja um pecado, porque a criança às vezes não tem nem noção do que, né, a brincadeira está só apenas brincando. A consequência é essa vidraça quebrada. Então, os pais vão precisar repor aquele vidro. Então, a indulgência seria isso. Só que a indulgência, aqui no campo da indulgência, explicando melhor, é a remissão de todas as penas que são as consequências do seu pecado. Né? Inclusive... Esse ano a gente tem várias, né? Portas. Né? Nós temos duas só, que é a Catedral de Brasília, na Esplanada, e a Basílica São Francisco de Assis. É só as duas. São Camilo recebeu por conta dos 450 anos, assim, Camilo. É São Camilo também, exatamente. Então são 3 lugares onde você, entrando, confessou, está em estado de graça, você comunga e reza pelas intenções do Papa, você recebe a indulgência plenária. E a indulgência pode ser para quem? É uma indulgência para uma pessoa, para mim? Como é que é? Você recebe a sua indulgência. Certo. A gente, como pecador, as consequências estão aí. Então, se eu quero receber para mim, eu coloco essa intenção de receber para mim. Certo. Você já recebeu, você pode oferecer uma alma do purgatório. Então, a indulgência para aquela alma que você nem conhece, mas pelas almas do purgatório. E aquela graça vai para uma alma que vai sair do purgatório naquele momento. Mas eu recebe a indulgência. Aí, no caso, pode ser, tem que ir em outra missa. Exatamente. Cada missa é uma indulgência própria. Você não eu quero para mim, depois para uma alma. Não, é para você primeiro. Depois na outra missa, no outro dia você vai e aí você recebe para outra alma e assim vai. E qual é importante assim você rezar pelas almas do purgatório? Porque eu estava vendo uma matéria falando que o purgatório não é um pré-inferno, não é céu. Isso ainda é muito nebuloso para muita gente também, né? No catecismo a gente tem a doutrina sobre os novíssimos, que é o céu, o purgatório e o inferno. O céu e o purgatório são garantia de salvação. Ou seja, o que faz a pessoa ir ao purgatório? É a pessoa estar ainda em pecado. Não pecado mortal, porque o pecado mortal leva para o inferno. O próprio nome já diz, é mortal, ou seja, ele mata a caridade na alma daquela pessoa, né? A pessoa que não quer saber de confessar, que se entregou ao mundo, vive uma vida desregrada, não quer saber realmente de colocar a ordem na sua vida, quer viver uma vida totalmente entregue aos prazeres deste mundo e tantas outras coisas. Então, essa pessoa tem grande risco de ir para o inferno, porque ela não está se esforçando em buscar na igreja, nos sacramentos, a sua salvação, né? Já uma pessoa que está buscando, às vezes nem tudo está ali 100%. Às vezes um pecado venial que a pessoa cometeu, uma irritaçãozinha ali, uma chateação, às vezes algo que não tem a gravidade de um pecado mortal mesmo, a matéria grave de um pecado mortal. Ela vai para o purgatório para purificar desse pecado cometido. Só que o purgatório é sofrimento. Conta-se, e tem várias revelações de santos sobre o purgatório. Por exemplo, o Padre Pio ele tinha várias manifestações de almas do purgatório que ia até ele pedir oração. Olha só. Então, assim, o que acontece? A pessoa... vários santos tiveram essas revelações e chegou a ser a seguinte constatação. 3 horas aqui no mundo, na nossa realidade temporal, são 3 anos lá no purgatório. O tempo lá é diferente. Então, por isso que a igreja, quando ela coloca indulgência, ela coloca um tempo ali. Por exemplo, indulgência de 300 anos. Porque 300 anos, vamos supor, lá é 300 horas aqui. Entendi. Então a proporção lá é muito maior do que aqui. Então, muita gente não sabe disso. Então, não. E a gente tem um santo maravilhoso chamado Carlo Acutis, um jovem. Olha ele aí atrás aí, padre. Pega ele aí, ó. Aí. Olha só, o Carlo Acutis aqui. Olha o Carlo Acutis aí. Deixa ele aqui. Deixa ele aqui. Esse jovem aqui, então muita gente já conhece a história dele, já sabe que ele, né, ele dizia assim: eu
construir a minha autoestrada para o céu. Ou seja, eu não quero ter nenhum pecado venial, que eles confessavam regularmente. E o coração dele cheio de amor por Cristo. E esse amor transbordava para o próximo também. Então, uma história bonita de Carlos Acutis é que ele pedia para a empregada fazer 12 sanduíches para levar para a escola. Aí essa empregada, mas tanto de sanduíche, o Carlos está comendo tudo isso. Depois se descobriu que ele dava para quem não podia comer. No meio do caminho ele dava sanduíche. Aí na escola, quem não tinha condição, ele dava. Então ele tinha muito essa caridade, né? Ele visava muito esse amor ao próximo, principalmente também. A Deus e ao próximo. Então, a confissão, ela nos livra do purgatório e nos livra do inferno. Então, o céu é o nosso lugar. Ou seja, a gente deseja ir para o céu. É o que o Carlos Acutis falava, né? Exatamente. Então, quer dizer, o que eu estou fazendo para ir para o céu? Aí Jesus fala assim: fazei todo o esforço possível para passar pela porta estreita. Ou seja, a porta continua estreita, ela não vai se alargar. Mas eu preciso me adequar para passar.